Top demais. Vamos ver se o áudio fica bom dessa vez, porque a gente está começando mais um curta matemática. E o que a gente vai falar hoje, galera? Sobre conjuntos numéricos. Nossa segunda aula sobre conjuntos numéricos, nossa aula número 8 no total no nosso curso do ensino médio. Bom, vamos lá. Primeiro, hoje nós vamos falar dos números inteiros. Quem são esse conjunto dos números inteiros? Lembra que na aula passada, se não lembra, dá uma olhada lá. Nós falamos o que é um conjunto fechado em relação a uma operação. Pois é, nós falamos que os naturais é fechado em relação à adição e à multiplicação. Mas isso não acontece na subtração. E aí quem é que nós temos que criar por causa disso? Os números inteiros. Exatamente porque nos naturais, por exemplo, se você pega 4 menos 2, vai dar um número... Não, 4 menos 2 não. 4 menos 2 dá um número natural. Só que se você pega 2 menos 4, já dá um número negativo que não é natural. Ou seja, por isso nós precisamos dessa questão, né, dos números negativos. E é por isso que é exatamente quem é esse conjunto dos inteiros, sinalizado pela letra Z. Por que Z? Z de Zahl. Zahl é número em alemão. E por que não usar I de inteiros igual N de naturais? Porque nós vamos ter um conjuntinho lá na frente chamado irracionais e poderia complicar. Então, quem tem vontade de aprender alemão já é uma boa chance de saber que a primeira palavra a aprender aqui, Zahl, é número em alemão. Por isso, o conjunto dos inteiros é o conjunto Z. Mas vamos lá, o que é ele? Ele é tipo o espelho dos naturais. Você tem os naturais, são os positivos. Os inteiros, não, o espelho não. Vamos com calma. Os inteiros você acrescenta esse espelho, mas na verdade os inteiros é isso tudo. Então nós já podemos deduzir uma conclusão aqui que os naturais é subconjunto do conjunto dos inteiros. Tranquilo, galera? Então, visto isso, vemos aqui como é que é a representação geométrica do conjunto dos inteiros, que é a reta. Igual nós tínhamos nos números naturais, só que agora os três pontinhos, as reticências, vão para os dois lados. Porque essa daqui, lembra que eu falei lá que nós depois vamos falar um negócio de infinito dentro do infinito? Os naturais são infinitos, só que os inteiros são ainda um infinito maior, porque ele também tem os números negativos. Tranquilo até aí? Bom, visto isso, assim podemos dizer que N é subconjunto de Z, ou N está contido em Z. Alguns subconjuntos que podemos destacar em Z. Vamos ver alguns subconjuntos especiais. O N é um deles, que é os inteiros positivos. Quer dizer, na verdade não positivos. Os inteiros não negativos. E eu vou explicar já por que é esse não negativos. Ele é igual ao conjunto dos naturais, que é os números inteiros não negativos. Temos aqui o dos números inteiros não positivos, que é a parte negativa junto com o zero. E é essa que está a diferença. Esse asterisco aqui, ó, eu não lembro se nos naturais nós vimos. Quando tem esse asterisco, significa que você está tirando o zero. Então é todos os elementos que você está citando menos o zero. Aqui você tem o Z positivo, por causa do mais, e com asterisco sem o zero. Ou seja, esse aqui sim são os números inteiros estritamente positivos. E o que isso significa? Simplesmente todos os números positivos sem o zero. Porque, tenta entender, galera, o zero ele é um valor nulo, então ele também não tem sinal. Então ele não pode ser dito nem como negativo nem como positivo. Então se você quer falar os valores positivos, vai ser a partir do 1. E os negativos vai acontecer a mesma coisa. Tranquilo? Então essa é a diferença. Você vai tirar o zero. Por isso que lá falava números não positivos. Porque tem o zero. Então eles não são só os negativos. Já nesse caso aqui, aí você tem que colocar o asterisco. Mas isso não é tão importante, mas espero que tenha dado para entender. Se não deu, é só dar uma lida assim e entender. É só olhar sem um zero com um zero. Tranquilo? Seguindo, indo adiante, temos ainda nos números inteiros a noção de módulo, galera. E de números inteiros opostos. Vamos aí, módulo. Lembra que eu falei que tem coisas que a gente vai ver aqui que é importante lá na frente? Módulo é uma delas. Porque módulo aparece em muitos lugares. E números inteiros opostos também, mas aí é mais algébrico para ter a real. Ele tem uma relação com o módulo, mas não é tão forte. O mais importante aqui talvez seja o módulo.
Números opostos são dois números aos quais o resultado da soma é zero. O que isso significa? Qual que é o oposto de 2? Menos 2, porque 2 somado a menos 2 dá zero. Você tem R$2, você tira R$2, dá zero. 3 menos 3, 6 menos 6. Então, assim, o oposto é simplesmente o número com o outro sinal. E por que eu estou dizendo isso e não estou dizendo com sinal negativo? Porque perceba que o oposto de menos 6 é o 6. Então, tipo, pode acontecer de, por exemplo, ele te dá lá menos 3, você diga qual que é o oposto de menos 3. Aí você vai falar que é 3. Então, é o que tem o sinal diferente do elemento que você está trabalhando. Esse é o oposto. Quando você somar, vai dar zero. E, geometricamente, a distância desse ponto à origem deve ser a mesma. Então, o que acontece? Eles são opostos. Ou seja, nós também podemos chamar de simétricos, que simetria é exatamente isso. Quem não sabe o que é simetria, simetria é quando você trabalha com coisas que têm a mesma medida. Então você vê aqui, ó, se 2 é o oposto de menos 2, então a distância de 0 a 2 deve ser a mesma distância de 0 a menos 2. Então aqui 2 unidades, tranquilo? Então, isso, por isso é simetria. Já o módulo também será chamado de valor absoluto e é definido como. Isso aqui, galera, é importante porque muitas vezes quando a gente vai fazer algum curso, a gente encontra definições de módulos de um jeito, não sei, às vezes é meio alterado. Então a definição real de módulo, sem tirar nem pôr, é essa. Se você tem um valor de x que é positivo, porque é só maior. Não, nesse caso é maior ou igual a zero. É isso, deu uma embolada aqui, mas se o valor é maior ou igual a zero, então seu x é o mesmo valor. Então, por exemplo, se for o módulo de 3, o valor vai ser 3. Agora, se seu valor for menor que zero, e agora sim, sem igual, só menor, por exemplo, ele for menos 3, então o valor dele, o resultado vai ser 3. Tranquilo? Pode ter ficado meio embaçado esse menos aqui, mas ele realmente existe na definição. Por quê? Porque o menos significa que você está trocando, é uma operação esse menos. Então, seu x é menos 3, você vai colocar o menos 3 aqui entre parênteses e vai operar esse menos com menos de dentro. Menos com menos dá mais. Então, entende? Então, falando em resumo assim, que o valor sempre vai ser positivo, o valor do módulo. Que ele também pode ser dito como valor que o ponto está da distância da origem. Então, por isso vai ser positivo, não existe distância negativa. Na física pode ter lá a distância negativa, mas isso é em relação ao vetor. Então, está falando do sentido e não da distância realmente negativa. Tranquilo? Por isso que o módulo é sempre positivo. Então, aqui, por exemplo, você tem o 0 e o 4. O módulo de 4 é a distância aqui, ó, de 0 a 4, ou seja, 4 unidades. Qual que é a distância de 0 a menos 4? Também vai ser 4 unidades. Então, esse vai ser o módulo. Então, o módulo de 4 e o módulo de menos 4 são exatamente o mesmo. Tranquilo? O conjunto Z é fechado em relação à subtração. E por que estou dizendo isso? Porque nós dissemos lá no começo, né? Os naturais não eram. E agora nós vamos ter que ampliar de novo, porque percebe que faltou só uma das 4 operações fundamentais, que é a divisão. E ela fica uma surpresa para a próxima aula. Então é isso aí, galera. Curta matemática.